Meus irmãos, a paz do Senhor, que a gloriosa paz do Senhor adentre a sua casa, adentre a sua vida, sua família, que Deus possa nessa manhã, uma manhã de vida devocional, estar falando ao seu coração. Estou muito feliz de estar com vocês, estou muito feliz de estar novamente aqui contribuindo e cooperando com esse programa que tem abençoado vidas e vidas de Oiapoque, Chuí e fora do Brasil. Que nesse momento agora, nesses próximos 30 minutos, você consiga estar aqui conosco para receber de Deus uma palavra para o seu coração. Eu quero, nesse momento agora, proferir uma palavra de oração. Proferir uma palavra para que o bondoso Deus, na instrumentalidade do Espírito Santo, esteja conosco nessa manhã, para que possamos juntos estar exaurindo uma porção da palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque Tu és maravilhoso, Pai. Bendito seja o Teu santo nome. Tu és o Deus, Pai, de toda, Pai, a nossa adoração. Tu és o Deus de todo o nosso louvor. Muito obrigado, Jesus, porque a nossa fé, a nossa confiança está posta em Ti. Muito obrigado, a Deus, porque passarão os céus, passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras, elas não passam, elas se renovam a cada manhã na nossa vida. Por isso, fala conosco nessa manhã, Senhor. Eu não sei, Pai, como está a situação, a realidade do meu querido, da minha querida, mas em nome de Jesus, Pai, que a mão do Senhor possa alcançá-los e que o Senhor, ó Deus, transforme, restaure e vivifique cada um aqui, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha transformar, ó Deus, vidas, casamentos, realidades, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 24. 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois disso, Ben-Hadad, rei de Arã da Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Sharon, Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido, até que grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pombas, 5 peças de prata. Quando o rei ia passando pela muralha, uma mulher lhe gritou: Socorre-me, senhor meu rei. Socorre-me. Diante do que ele respondeu: Se o senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim, o rei lhe indagou: Que te aconteceu? E ela explicou: Esta mulher me disse: Entrega teu filho para que comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: Agora, pois, dá o teu filho para que comamos. Mas ela escondeu o teu filho. Assim que o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou suas vestes enquanto caminhava pelo muro. E o povo viu que o rei vestia panos de saco por baixo, sobre a pele. Então o rei disse: Que Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final desse dia. Eliseu estava sentado em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei fez-se preceder por um mensageiro, mas antes que chegasse até ele, Eliseu declarou àquelas autoridades: Viste como esse filho de assassino mandou-me cortar a cabeça? Ficai, pois, atentos. Assim que o mensageiro chegou, fechai a porta e empurrai-o, deixando para fora e a porta trancada. Porventura ele não será imediatamente seguido pelos passos do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e declarou: Isso é um castigo que vem do Senhor? Que razão teria ainda para ter esperança no Senhor? Capítulo de número 7.
Eliseu respondeu: escuta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por uma peça de prata. O escudeiro, em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu verás com os teus próprios olhos, contudo, dessa fartura jamais comerás. Amém, e amém, e amém. Meus irmãos, palavra do Senhor aqui nessa manhã é uma palavra que demonstra claramente que quando Deus quer operar, quando Deus quer agir, Ele usa, Ele faz, Ele desenvolve aquilo que melhor lhe atende para que a sua vontade seja feita. A história fala que Ben-Hadad era um rei sírio muito mau. Esse Ben-Hadad, ele era um déspota, ele era um tirano, ele era uma pessoa que, na prerrogativa de rei, tinha cometido e cometia atrocidades quando ele estava em guerra. Então a história conta que esse Ben-Hadad, ele mandava matar as mulheres, as crianças, os bebês ao fio da espada quando ele tomava por si outros povos. Ele era um rei muito truculento. E a Bíblia conta a história de que Ben-Hadad, ele cercou toda a Síria, o rei da Síria, ele cercou toda a Samaria. E é interessante que talvez a estratégia de Ben-Hadad foi uma estratégia chamada conta-gotas, né? O que é essa estratégia conta-gotas? Ao invés dele entrar na cidade e entrar em combate com o povo de Samaria, ele preferiu fazer de outra forma. Ele colocou todo o seu exército ao redor de Samaria e o povo se fechou dentro dos seus muros, dentro das suas casas e não saía. E é interessante que eles iam consumindo o que tinham, eles iam consumindo os alimentos, mas como na vida quem não produz e só consome, uma hora acaba, uma hora faz falta, o que Ben-Hadad fez? Não, vamos colocar os exércitos na circunvizinhança de toda a cidade, e quando acabar a comida, nós entramos e com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade, nós tomamos Samaria para nós. Por quê? Porque primeiro que as pessoas não terão o que comer. Segundo, elas não terão força para lutar. Terceiro, para nós será muito mais simples tomarmos Samaria fazendo essa estratégia conta-gotas, ou seja, esperando o tempo passar, esperando o alimento acabar, esperando toda a fartura ali dentro terminar, e a gente consegue fazer isso de uma forma mais eficaz. É interessante, meus irmãos, que esse tipo de ação ou estratégia que Ben-Hadad fez é muito parecido com o que o inimigo das nossas almas faz, uma espécie de pressão psicológica. Essa pressão que Ben-Hadad fazia era naturalmente isso, ou seja, se eu sair lá para fora, há um exército muito numeroso que está me esperando ao fio da espada para guerrear comigo. Aqui dentro nós estamos consumindo, e uma hora já está acontecendo, como a Bíblia relata, que a comida está acabando. Então, ou seja, aquela pressão que existe emocionalmente, aquela pressão que existe na batalha da nossa mente, estava acontecendo exatamente com aquele povo. Aqui eu já abro um parêntese, meu amado e meu querido irmão, para trazer um ensinamento muito prático sobre a questão de produzir. Bem da verdade, essa é uma lei, vamos dizer assim, universal. Para que você possa consumir, você tem que produzir. Para que você possa obter, você tem que plantar. Na nossa vida espiritual é a mesma forma, é da mesma forma, é de igual modo. Se você quer obter bênçãos espirituais, você precisa gastar um tempo na presença do Senhor. Se você quiser ter vitória na caminhada cristã, você precisa ter tempo para ler a palavra do Senhor, para receber dos seus ensinamentos, para receber das suas orientações, para receber da sua direção, porque assim você será bem-sucedido em todas as suas ações.
Então essa lei da produção, ela é uma lei que não só é aplicável na prática, nas eiras, nos campos, mas principalmente na nossa vida espiritual. A Bíblia fala que nessa forma de Ben-Hadad trabalhar, essa pressão psicológica que ele fez, todo o exército ao redor de Samaria, esperando a comida, esperando eles se entregarem, a Bíblia fala que começou a haver uma grande fome. Ou seja, a fome espalhou por toda a cidade e uma cabeça de jumento estava custando o equivalente a 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Meu amado, meu querido irmão, olha a situação pelo qual esse povo chegou. Uma cabeça de jumento que outrora quase nada de, vamos assim, proteína, né, porque é apenas osso, estava custando 80 ciclos de prata. Esterco de pomba, que teoricamente nenhum alimento nutritivo não é apenas um dejeto daqueles animais, estava custando o que a Bíblia fala, 5 peças de prata. A fome ela estava tão aguda, a fome ela estava tão severa, que outrora, o que acontece? O próprio rei, o rei passando por aquela, vendo toda aquela situação, porque eles estavam presos na cidade, né? Eles se fecharam nas cidades para não deixar o exército sírio entrar, e ele começava a ver o rei andando pela cidade, a fome aguda, a fome dilacerada nas casas, nas famílias. É interessante que uma hora ele estava passando e ele escuta uma mulher gritar: rei, socorre-me, rei, socorre-me. A Bíblia diz o seguinte, que ele falou assim, olha, mas o Senhor, se não socorreu você, como eu posso te ajudar? E ele ainda fala, existe por acaso trigo na eira ou vinho no tanque para que eu possa te ajudar com relação ao alimento? A Bíblia fala que o rei lhe indagou, o que te aconteceu? E ela explicou, essa mulher, olha o combinado, meus irmãos, que aconteceu. Duas mulheres combinaram o seguinte, a fome é muito crítica para nós. Então nós combinamos algo surreal, absurdo. O que nós combinamos? Essa mulher aqui entregou o seu filho para que nós pudéssemos matá-lo e tivéssemos como alimento. Hoje é o filho dela, mas sabe o que aconteceu? Ela não quis esconder o filho dela. Então agora a nossa discussão é porque nós matamos o filho dela, o meu filho ontem para a gente comer, e hoje o filho dela, que seria o quê? Morto para que nós pudéssemos comer, ela escondeu. É interessante que naquele momento, o rei que estava vestindo já panos de saco por baixo das suas vestes, ele fala o seguinte, olha, que Deus me castigue se a cabeça de Eliseu ficar sobre os seus ombros. Amado e querido irmão, princípio de decadência de qualquer liderança. Princípio de decadência de qualquer liderança é você transferir a responsabilidade para outra pessoa. A responsabilidade era do rei, como responsável pela governabilidade em resolver o problema. Mas como ele já estava em decadência, como essa liderança já não existia mais, sabe o que ele fez? Ele colocou a culpa no profeta. Ele colocou a culpa em Eliseu. O que acontece muitas vezes na minha vida e na sua vida e na nossa casa é que nós não assumimos a responsabilidade que nós temos. Nós não assumimos a responsabilidade pelos nossos atos. Queremos terceirizar a culpa para as pessoas pela desgraça que está acontecendo dentro da nossa casa. O que acontece muitas vezes é que você não coloca ordem na sua casa. Você lá não coloca autoridade dentro da sua casa. Você não coloca disciplina dentro da sua casa. Você não coloca liderança espiritual dentro da sua casa. Responsabiliza as outras pessoas. Responsabiliza as outras pessoas envolvidas dentro e depois quer pôr a culpa em qualquer um, menos em você, responsável pela desgraça que está acontecendo. É assim. É assim. A gente usa subterfúgios, a gente usa situações que nos convêm, muitas vezes até manipulativas, para poder dizer o seguinte, a responsabilidade do que está acontecendo na minha casa é minha. A desgraça que está acontecendo com os meus filhos é minha. O meu casamento que está indo de bancarrota é minha. Você quer colocar a culpa em todas as pessoas, mas não tem coragem e vergonha na cara de saber que a responsabilidade começa por você que está me assistindo.
É assim que aconteceu. O rei de Samaria, ele estava exatamente com uma decadência da sua liderança tão forte. Ele estava exatamente com uma decadência do seu posicionamento tão aguda, que o que aconteceu? Ele começou a terceirizar na vida do profeta a responsabilidade. A Bíblia continua dizendo que Eliseu estava sentado em sua casa e ele soube, naturalmente, que um mensageiro ia até ele para declarar tudo isso. Então o que acontece? Quando o mensageiro chegou, ele disse o seguinte: isto é um castigo que vem do Senhor? Por quê? Porque a ordem do rei era muito clara, matar Eliseu. A ordem era muito clara. E o mensageiro foi na frente. Mas Eliseu, conhecendo toda essa realidade, olha o que acontece. Eliseu respondeu: assim diz o Senhor. Olha aqui, irmãos, olha aqui. Isso aqui, eu não sou muito daquela pessoa, meus irmãos, na hora de trazer a palavra de Deus, que com meias palavras não. Eu gosto de ser direto. Gosto de ser direto. Sabe por que eu gosto de ser direto? É porque às vezes Deus não tem meias voltas para falar com você que está me assistindo, não. Quando Deus tem que dar o recado, ele dá o recado direto, como está acontecendo agora. Um problema de decadência profundo que existe dentro das casas, um problema de decadência profundo que existe dentro dos lares, e todo mundo fica, ai meu Deus, e agora, e agora? Precisa de posição, posicionamento. Vida cristã é vida séria. Se você não tem posição na sua vida, você está esperando o milagre de Deus acontecer, mas o milagre de Deus já aconteceu a partir de agora, dizendo para você o seguinte: toma conta da sua casa, toma posição na sua casa, toma um posicionamento claro e sério perante a sua família, para você ver os milagres de Deus acontecer, para você ver a transformação de Deus. Antes de tudo, precisa de uma questão muito clara que chama-se vergonha na cara, para você se posicionar perante as coisas de Deus. Vamos continuando. Quando o mensageiro chega ali preparado, para cumprir a ordem que era para matar Eliseu. Vamos pensar aqui na coerência dos nossos pensamentos. Quando ele está com aquela espada lá, preparada para cometer aquele ato do rei, aquela ação do rei, antes dele chegar próximo de Eliseu, porque é o seguinte, as pessoas querem vir conosco com as suas armas humanas, mas quem é de Deus, quem serve a Deus, tem nos seus lábios a palavra de Deus. Olha o que o profeta fala. A pessoa veio para cima para poder matar Eliseu, para poder cumprir a ordenança do rei. E Eliseu fala, assim diz o Senhor. Então, ou seja, quer vir comigo com espada? Eu venho com a palavra. Quer vir comigo com seus artefatos humanos? Eu venho com a palavra do Senhor que está nos meus lábios. Assim diz o Senhor. Amanhã por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por uma peça de prata. O escudeiro cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia tornaria-se realidade? Entretanto, o profeta disse o seguinte: tu verás com os teus próprios olhos toda essa fartura e não comerás. Ou seja, a espada estava preparada para cometer aquele assassinato com o profeta. Mas o profeta fala assim, assim diz o Senhor, porque o Deus da governabilidade, escuta isso, meu irmão, escuta isso. O Deus que governa, que Ele é o Deus do de repente, que hoje não parece, mas amanhã pode. Hoje não tem, mas amanhã tem. Hoje está destruído, amanhã não pode estar mais. Ele que faz tudo pelo intermédio da sua palavra, usou a vida do profeta para falar o seguinte: olha, amanhã, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ou seja, amanhã, essa história de não existir comida, e do que tem está extremamente caro, não vai ter mais. E a pessoa que estava com o rei pensou assim, como assim, nem se Deus abrir as comportas do céu
e derramar, pode acontecer. Aí o profeta fala assim, olha, com seus olhos você vai ver o que vai acontecer amanhã, mas você não comerá. Meu Deus, vamos entender. Isso aqui é para quem está entendendo. Isso aqui é para quem quer mudar de vida. Isso aqui é para quem quer tomar uma posição perante Deus. O profeta disse, em outras palavras, o seguinte, essa escassez que existe, essa ausência de alimentos que existe, amanhã vai ter uma realidade diferente. Sabe aquele amanhã que eu e você esperamos tanto acontecer? Sabe aquele amanhã que é motivo das minhas e das suas orações? Dizermos, Deus, hoje a história da minha vida está muito triste, está muito caótica, Deus. Mas o amanhã que pertence ao Senhor, o amanhã aonde a nossa fé vai com os nossos olhos, pode ter uma realidade diferente. Olha o que o profeta disse. Amanhã por essas horas, ele está dizendo o seguinte, hoje existe desgraça, hoje existe, sabe o que? Tristeza, hoje existe dor, hoje existe amargura, mas amanhã, no dia seguinte, a história pode mudar. A história pode mudar. É interessante que a palavra de Deus diz que existiam na porta da cidade 4 leprosos. A bem da verdade, o leproso ele não vivia em comunidade, ele vivia sempre nas regiões periféricas, porque ele não poderia, certamente, estar ali naquela realidade, porque ele era uma pessoa com doença, então ele era marginalizado. 4 leprosos começaram a conversar entre si, dizendo, olha, se aqui dentro nós vamos morrer de fome, e se a gente sair lá para fora a gente vai morrer ao fio da espada, então morte por morte vamos tentar lá fora. Nessa hora, meu irmão, minha irmã, Deus usa um elemento surpresa nessa história. O rei, sem liderança, decadente totalmente. O povo morto de fome. As mulheres matando seus filhos. A cidade consumindo cabeça de bode, esterco de pomba. Nessa hora, para que cumprisse a palavra do Senhor por intermédio do profeta, Deus usa um elemento surpresa. 4 leprosos. A Bíblia diz que quando esses leprosos vão lá para o arraial onde estão o exército da Síria, o exército da Síria, eles confundem, quando esses leprosos vêm, com um barulho de exércitos vizinhos que foram contratados pelo rei de Samaria para guerrear. Em outras palavras, 4 pegadas de 4 leprosos foram o elemento que Deus utilizou para que aquilo ecoasse. Imagina o chefe do exército da Síria dizendo o seguinte, espera aí, para todo mundo, na coerência dos nossos pensamentos. Para tudo, o que está acontecendo? Olha, o barulho que está vindo aí, que eu estou agora tendo discernimento desse barulho, é um barulho de um exército muito numeroso, é um barulho de um exército muito grande. Olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Provavelmente o rei de Samaria contratou exércitos vizinhos para guerrear conosco. E esse barulho que eu estou escutando é um barulho de muito grande de exército. Para tudo, entra dentro dos carros e cavalos, vamos embora. Vamos embora porque senão a gente vai morrer. A Bíblia relata que quando os leprosos chegam, vê aquele arraial totalmente sem ninguém, comida, alimentos, prata, ouro, todos os despojos ficaram. A Bíblia diz que eles começam a consumir, mas eles pensam, não é certo nós estarmos aqui consumindo e o povo passando fome. Eles voltam para a cidade, avisam que as pessoas que não existe mais o exército da Síria lá fora. E naquele momento, quando eles vão lá para fora, cumpre-se a palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus dizia que no outro dia, 2 medidas de cevada serão vendidas por um ciclo de prata.
E aquela pessoa que duvidou da palavra do profeta, quando começou a sair correndo com o povo lá fora para ver o que tinha acontecido, foi pisoteada e morreu, ou seja, com seus olhos viu o que estava acontecendo, mas não consumiu. Deus usa o elemento surpresa. Deus usa muitas vezes elementos que nós não estamos pensando, nós não estamos cientes para cumprir a sua vontade. Eu não sei, meu amado e meu querido irmão, eu não sei, minha amada e minha querida irmã, o que tem passado na sua vida, mas eu sei que Deus pode usar elemento surpresa para abençoar a sua vida. A sua oração não tem sido uma oração em vão, o seu clamor não tem sido um clamor em vão. Deus pode fazer, Deus pode trabalhar, Deus pode agir de forma inesperada para cumprir a sua vontade, para trazer a bênção que você tanto precisa. Amém? Vamos orar? Vamos clamar a Deus pela sua família, pela sua casa, pedindo a Deus sim uma intervenção na sua realidade. Bondoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai, que naquela época o Senhor usou, Pai, um elemento surpresa para trazer, ó Deus, a condição, a necessidade que aquele povo, Pai, de Samaria estava em profunda necessidade de fome, de alimento. O Senhor utilizou 4 elementos surpresas, Pai, para que a Tua palavra, que fora dita por intermédio do profeta, se cumprisse, Pai. Muito obrigado porque nós temos um Deus que não desiste de nós. Muito obrigado, ó Deus, que nós temos um Deus que nos ampara, cuida de nós, nos ama. Deus nos ama, Pai. O Senhor nos ama. E é essa verdade que está profunda e arraigada no nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Mas crie em nós um coração puro, um coração transformado. Que toda falta, que toda negligência, que toda apatia, que toda apostasia seja lançado nas profundezas do inferno, Pai. E que possamos, ó Deus, ser restaurados pela Tua palavra, vivificados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra, Pai. Alcance essas famílias que estão agora enlutadas. Alcance essas famílias que estão pedindo um milagre agora, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Provê o milagre em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã, em Cristo Jesus. E que essa semana sua possa ser uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.